Olá, pessoal! Na aula de hoje de Administração de Produção 2, nós vamos aprender como que desenvolve o cálculo do planejamento das necessidades de material. Para isso, é importante que a gente conheça alguns dados que são importantes para o cálculo do MRP. Em relação à entrada, quanto deverá ser produzido, que isso está no Plano Mestre de Produção. Tempo padrão de provisão e fabricação de cada parte, que são os lead times, que são aqueles tempos de espera que tem que aguardar. Estoques disponíveis em cada momento, em cada parte. Então, em cada etapa, a gente tem que saber quais são os estoques que estão disponíveis de cada item e a quantidade de cada um. Da saída, as ordens de produção e compras requeridas no período de ação e períodos futuros. Programação de data de entrega, cancelamento de ordens emitidas por natureza da quantidade produzida no plano mestre de produção. Informes de estoque. Alguns conceitos adicionais também são importantes a gente ter bem conhecimento deles. Por exemplo, pedido em carteira. O que isso quer dizer? São os pedidos para os quais já existe confirmação do cliente, que ele também é conhecido como pedidos firmes. Previsão de vendas. Trata da expectativa de possíveis pedidos de vendas que ainda não foram confirmados. Estrutura do produto, que é a demonstração da lista e quantidade de cada material que compõe o produto e a sequência que os componentes formados por este material obedecem durante sua manufatura em produto acabado. O lote mínimo de compra, que corresponde à quantidade mínima que deve ser solicitada para que o fornecedor atenda ao pedido. Então, não pode ser qualquer quantidade que vai se comprar. Existe um lote mínimo estabelecido pelas empresas fornecedoras. Lote econômico de compras. É a quantidade que deve ser comprada para que o custo total de aquisição e de manutenção de estoque seja mínimo. Lead time, do ponto de vista do fornecedor, é o tempo que decorre desde o recebimento de uma encomenda até a entrega do produto. Da perspectiva do cliente, pode incluir também o tempo para preparação e transmissão da encomenda. Ordem de compra é uma autorização enviada, pode ser de forma escrita, dirigida para um determinado fornecedor externo, para faturar e entregar em determinada quantidade de matéria-prima ou componente. Ordem de fabricação ou de produção é uma autorização enviada via escrita ou sistema dirigida para um determinado setor ou departamento para fabricar uma determinada quantidade de itens ou componentes. Então, é muito bom a gente fixar esses conceitos porque eles são importantes para o desenvolvimento do cálculo. Quanto à estrutura do produto, a gente tem que ter bem definido quais são as características da estrutura do produto para cada produto final. A quantidade com que cada componente participa na produção do produto final. E aí nós temos a exposição de uma árvore de estrutura que nos dá de forma ilustrativa a estruturação do produto e a lista de materiais que, através de uma tabela, a gente consegue perceber a quantidade que cada item contribui para a formação e a estrutura do produto final. Vamos para um exemplo prático. Vamos supor que você tenha sido contratado por uma fábrica de móveis e essa fábrica ela precisa fazer a programação de produção do seu principal produto, que é uma mesa redonda, conforme está aí na ilustração. Com base nas informações a seguir, realize a programação da produção. Bom, essa mesa, primeira observação que a gente tem que fazer, analisando a árvore de estrutura e lista de materiais, bem como considerando a figura. Essa estrutura, que é uma mesa, que é o item X, é composto de um item A, que é o tampo, que é uma quantidade. A base, essa base também, ela é considerada como uma unidade
uma unidade composta por 4 pernas e 4 travessas que dão a sustentação para a mesa. Então, nós temos aí na lista de materiais, de acordo com também a árvore de estrutura, como que é a exemplificação deste produto. Estoques e lotes econômicos em relação à produção dessa mesa. No estoque inicial, tem 65 mesas que já estão prontas. Lote econômico, 0. Estoque de segurança, 0. Os tampos, tem 60 tampos disponíveis no estoque inicial. Não tem um lote econômico e o estoque de segurança também não tem. Relembrando que o lote econômico corresponde à quantidade mínima que pode ser produzido, para ser entregue, considerando também que ele impacta no custo. Quando se faz um pedido em relação a um lote mínimo, está avaliando todas essas variáveis. O custo para comprar em relação à quantidade que a empresa está vendendo. Se comprar menos, pode ser que o custo seja maior. Por isso é chamado de lote econômico. A base. Na base tem de estoque 50 unidades. Qual que é o lote econômico para a compra de base? São 20 unidades. Abaixo disso, a empresa não vai comprar, porque vai impactar no custo dessa produção. Não tem um estoque de segurança. A perna tem 120 unidades em estoque. Não tem lote econômico. O estoque de segurança são 20 unidades. Travessa, são 100 unidades no estoque. O lote econômico da travessa são 30 unidades. E o estoque de segurança, 20 unidades. O tempo de fabricação e montagem dessa mesa, que aí é um tempo que é o lead time, que é o tempo de segurança. Para a montagem da mesa, 1 semana. Para a montagem da base, 1 semana. Para a compra das travessas, 1 semana. Compra de pernas, 2 semanas. Compra do tampo, 2 semanas. Todas essas informações vão possibilitar fazer o planejamento de compra, de montagem, para que no final consiga entregar para o cliente o produto na conformidade e no prazo estabelecido. Então, agora nós temos o primeiro passo para fazer o MPS, ou Plano Mestre de Produção, que a gente vai fazer em relação à mesa. Então, com relação a essa mesa, nós temos as informações sobre estoque de segurança, não tem. O lote econômico, também não tem. E aí, nós vamos começar com análise aí em relação à previsão e os pedidos em carteira. Esses dados, eles são passados, essas informações, elas já vêm. A previsão de produção, qual que temos, e os pedidos que já estão fechados, que são os pedidos em carteira, que já estão prontos para começar a produzir. Então, aí, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar com essas 7 semanas, que é o caso do exercício. Então, como que a gente vai trabalhar a demanda? A demanda, ela é trabalhada da seguinte forma. Para cada dia, para cada semana, a gente vai analisar o maior valor entre previsão e pedidos em carteiras. Então, vamos seguindo aqui a ideia do Plano Mestre de Produção de fazer esse cálculo no passo 1. Bom, se eu tenho os valores que constam na previsão de 20 itens e pedidos em carteira 10, a minha demanda eu vou estimar com relação ao maior valor encontrado entre previsão e pedido em carteira. Sendo assim, a minha demanda na primeira semana vai ser de 20 itens. Na segunda semana, 30 itens. Na terceira semana, 30. Na quarta, 30. Na quinta semana, 35. Na sexta, 20. Na sétima, 15 itens. Considerando que eu analisei a previsão e pedido em carteira
para colocar o maior valor. Aí, em seguida, a gente vai trabalhar com o estoque projetado. Como que é feito esse cálculo do estoque projetado? Bom, o estoque inicial, o estoque que existe dentro da empresa, é de 65 unidades, que já foi informado no slide anterior. E aí, como que a gente encontra qual vai ser o estoque projetado? Vai ser o estoque inicial menos a demanda. Então, 65 menos os 20 itens de demanda, vai sair para mim aí uma disponibilidade ainda em estoque, 45 itens. Passo para a segunda semana, eu tenho 45 itens, menos os 30 que são da demanda, eu tenho 15 itens. Passo para a seguinte, que eu tenho uma demanda de 30, e aí eu só tenho estoque projetado de 15, para essas outras semanas eu não tenho estoque projetado, porque aí na segunda semana já não atende a demanda que eu preciso. A partir daí, então, agora eu começo a fazer o programa mestre de produção, que eu vou saber como que eu vou fazer para ter esses produtos no momento que eu preciso. Nesse slide agora, então, o que a gente vai identificar? No programa mestre de produção, a gente vai observar que apenas o estoque foi projetado apenas até a segunda semana. A terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, não houve uma projeção desse estoque. Então, portanto, a gente tem que prever qual que vai ser a necessidade de estoque durante esse período. Se tem 15 no estoque projetado na segunda semana, quer dizer que na terceira semana, como a demanda é de 30, nós vamos precisar, de acordo com o programa mestre de produção, de mais 15 itens. Então, eu indico no programa mestre de produção a necessidade de 15 itens, porque o estoque projetado foi 0. Na quarta semana, se eu tenho uma demanda de 30, não tenho estoque projetado, não existe uma sobra de uma semana para outra, então eu tenho que colocar o valor integral da minha demanda, 30. E assim sucessivamente, na quinta semana 35, na sexta semana 20 e na sétima semana 15. Agora, o que nós temos que verificar em relação ao plano de liberação de ordens, o que ocorre? Cada mesa demora uma semana para ser produzida. Sendo assim, se eu preciso de 15 mesas na terceira semana, eu preciso fazer o pedido na semana anterior. Observem que esses 15 que estavam na terceira semana, eles foram projetados para serem liberados na segunda semana. Os 30 itens que estavam para a quarta semana, eles precisam ser liberados na terceira semana e assim sucessivamente, porque esses valores do plano de liberação de ordem, eles correspondem à necessidade bruta para a ordem de produção da fábrica. Então, eu preciso desses itens aqui em cada uma das semanas para que eu tenha condições de entregar o produto para o meu cliente conforme planejado e solicitado. Então, essa tabela aqui, ela já está mostrando todas as movimentações que foram feitas de forma exemplificada para que vocês consigam compreender o que foi feito durante esse passo 1, que é o plano mestre de produção. Então, aqui, nesse plano mestre de produção, que é da mesa, que vai servir para a gente de base para fazer os cálculos do MRP, dados referentes ao plano de liberação de ordens que a gente vai aplicar agora no passo 2. Então, essa tabela aqui, ela já está mostrando todas
as movimentações que foram feitas de forma exemplificada para que vocês consigam compreender o que foi feito durante esse passo 1, que é o plano mestre de produção. Então, aqui, nesse plano mestre de produção, que é da mesa, que vai servir para a gente de base para fazer os cálculos do MRP. Dados referentes ao plano de liberação de ordens que a gente vai aplicar agora no passo 2. Nesse slide, o que nós observamos? Que é o passo 2, que a gente vai fazer o MRP para o tampo. Então, a gente já fez o planejamento mestre e já identificou o quê? Quais são as necessidades brutas de acordo com a ordem de produção para a fábrica. Nós identificamos no programa mestre de produção, conforme a gente pode ver no quadro, abaixo desse destaque do passo 2, que são 15 unidades na semana 3, 30 na semana 4, 35 na semana 5, 20 na 6 e 15 na 7ª semana. Contudo, para que a mesa fique pronta, ela gasta uma semana. Então, eu tenho que puxar todos esses valores do programa mestre de produção uma semana para frente. E isso eu faço aqui. No passo 2, eu pego todas essas necessidades brutas, que no caso a gente está falando aqui sobre o tampo, e transfiro para uma semana antes. Então, eu começo a contar a partir da 2ª semana, os mesmos valores, porque são os valores de produção de mesa. Como cada mesa precisa de um tampo, vai ser o mesmo valor correspondente às mesas. E aí, já observo o lote econômico, não tem um lote econômico, não tem um estoque de segurança, e o lead time é de 2 semanas. Para esse tampo ficar pronto, ele demora 2 semanas. Então, agora nós vamos entender como que a gente vai fazer esse planejamento aqui. Nesse slide, nós já temos as necessidades brutas e agora a gente vai calcular aí em relação ao estoque e recebimentos programados. Bom, se eu tenho um estoque inicial de 60, na primeira semana eu já tenho 60. Na 2ª semana, eu tenho uma necessidade bruta de 15. Se eu tenho 60 em estoque, existe uma necessidade de 15, me sobram 45. Esses 45, eles estarão disponíveis para a 3ª semana. Só que na 3ª semana eu tenho uma necessidade de 30 unidades. Assim, me sobram 15 unidades. Para a 4ª semana eu já tenho as 15 unidades. Sendo assim, das 35 que eu preciso, eu vou precisar de programar recebimento de 20 unidades na 4ª semana. Na 5ª semana, eu não tenho mais nada em estoque. Quer dizer, eu já tenho que fazer a programação de receber 20 unidades. Na 6ª semana, eu também não tenho estoque nenhum, eu preciso receber nesta 6ª semana 15 unidades. Como eu sei que o lead time é de 2 semanas, o que eu faço com o plano de liberação de ordens? Eu antecipo 2 semanas. Se eu preciso do tampo de mesa na 4ª semana, ele tem que estar disponível para minha solicitação, plano de liberação de ordens, na 2ª semana, para que na 4ª semana eu já esteja com os tampos em mãos para dar sequência na produção. Por isso, esse plano de liberação de ordens vai repetir os valores de recebimentos programados, antecipando de acordo com o lead time, que são de 2 semanas. Assim, eu faço o 2º passo. Nesse 3º passo, nós vamos trabalhar com o MRP para a base da mesa. Bom, sabendo das necessidades brutas, essas necessidades que eu peguei em relação à mesa, e transfiro
para semanas 2, 3, 4, 5 e 6, conforme o dado da tabela que está referente à mesa, logo abaixo da tabela principal da base da mesa. Nós sabemos que tem em estoque 50 unidades de base da mesa. Sendo assim, para a primeira semana, nós temos disponíveis 50 unidades no estoque. E agora nós vamos analisar ao longo dessas 7 semanas quais que são as necessidades que a gente tem de programar recebimento de base de mesa. Bom, para a segunda semana, eu tenho uma necessidade bruta de 15. Se eu tenho 50 e preciso de 15, me sobram 35 para a terceira semana. Na terceira semana, eu preciso de 30, que é a minha necessidade bruta, e eu tenho 35, me sobram 5 unidades para a quarta semana. Na quarta semana, eu tenho uma necessidade bruta de 35 unidades, mas eu só tenho 5. Quer dizer, eu precisaria de 30. Só que para que eu faça pedido, existe um lote econômico. Para a base da mesa, o lote econômico é de 20 unidades. A fábrica só produz, de forma que para mim fica mais acessível, 20 unidades como lote econômico. Eu preciso de 30, então eu tenho que solicitar 40 unidades. Então, meu recebimento programado vai ser de 40 unidades. Por que são as 40? Porque não vou conseguir comprar pelo preço acessível apenas as 30 unidades que eu preciso. Desta forma, eu peço as 40, consigo, com isso, sobrar 10 unidades no estoque. Para a quinta semana, eu preciso de 20 unidades. Se eu tenho 10 no estoque, eu vou ter que fazer mais um recebimento programado. Considerando o lote econômico, eu só posso pedir 20 unidades. Me sobram 10 unidades para a semana seguinte. Na sexta semana, eu preciso, a minha necessidade bruta é de 15 unidades, eu tenho 10 unidades, vou ter que fazer uma solicitação para recebimento programado de 20 unidades. Por quê? Porque o lote econômico é de 20 unidades. Desta forma, me sobram 15 unidades no estoque. E essas 15 unidades de sobra no estoque, elas vão para a sétima semana. Assim, nós temos o plano de liberação de ordens, considerando que o lead time para a produção da base de mesa é de uma semana. As 40 unidades na quarta semana, elas vão ser puxadas para a terceira semana. As 20 unidades da quinta semana vão ser puxadas para a quarta semana. As 20 unidades da sexta semana vão ser puxadas para a quinta semana. Esse valor aqui eu vou corrigir, não é 15, são 20 unidades. Desta forma, eu tenho um plano de liberação para a base de mesa. Bom, pessoal, no passo 4, nós vamos fazer o MRP para as pernas. As pernas, elas compõem a base junto com as travessas. Então, eles não terão mais como base para necessidade bruta a mesa. Agora, a nossa base vai ser a base da mesa, que é composta por pernas e travessas. Bom, então se eu preciso em cada base de 4 pernas e 4 travessas, nesse momento, em relação às pernas, nós vamos calcular e definir quais são as nossas necessidades de recebimento programados e plano de liberação de ordens. Partindo da base da mesa, que eu tenho um plano de liberação de ordens para terceira, quarta e quinta semanas, no valor de 40, 20 e 20, conforme a tabela referente à base da mesa, abaixo da tabela referente às pernas, nós vamos transferir esses valores
conforme aponta a seta maior vermelha, e dentro do círculo vermelho, nós temos 40 vezes 4, 160 unidades de necessidade bruta de pernas para a terceira semana. 20 vezes 4, 80 unidades para a quarta semana e 80 unidades para a quinta semana. A partir de agora, a gente vai calcular qual que é o nosso estoque, qual que é nosso recebimento programado e qual que vai ser o nosso plano de liberação de ordens para que a gente receba programadamente aqueles itens que a gente precisa. Então, vamos lá. Se eu tenho estoque inicial de 120, na primeira semana eu tenho 121 unidades, 120 unidades. Eu não precisei nessa primeira semana de utilizar. Na segunda semana, eu continuo com as 120 unidades. Na terceira semana, eu preciso de 160 unidades. E aí, o que acontece? Eu tenho um estoque de segurança que é de 20 unidades. Quer dizer, se eu tenho um recebimento programado de 60 unidades, mais 120, eu tenho 180. 180 menos as 160 unidades que são da minha necessidade bruta, vai me sobrar em estoque 20 unidades. Se eu tenho essas 20 unidades no estoque e eu tenho na quarta semana uma necessidade de 80 unidades, eu tenho que solicitar as 80 unidades, porque o que acontece? Eu preciso manter o meu estoque de segurança, que é de 20 unidades, a partir do período que eu vou utilizar essas pernas. Então, vamos lá. Assim, eu tenho 80, vou precisar de um recebimento programado de 80, e vão me sobrar as 20 unidades referentes às 20 unidades de estoque de segurança que eu estou mantendo. Da mesma forma, na quinta semana, eu preciso de 80, eu vou solicitar as 80 e vou manter o meu estoque de segurança de 20 unidades ao longo desse período. Sempre vai ficar 20 unidades em estoque? Sempre, porque aqui já definiu que eu preciso de um estoque de segurança de 20 unidades. Então, sempre eu tenho que ter esse estoque. Como eu tenho esse recebimento programado de 60, 80 e 80 para a terceira, quarta e quinta semanas, respectivamente, e eu sei que o lead time para eu receber essas pernas é de 2 semanas, eu antecipo meu plano de liberação para 2 semanas. Então, eu faço a solicitação do plano de liberação na primeira semana das 60 unidades, na segunda semana das 80 unidades, referente à quarta semana, e as 80 unidades na terceira semana, referentes às 80 unidades da quinta semana. Dessa forma, eu mantenho meu estoque de segurança, eu solicito a liberação de ordens dentro do prazo e consigo cumprir com o planejamento para entrega da minha mesa. Agora finalizamos com o quinto passo, o cálculo do MRP para as travessas, que juntamente com as pernas compõem a base da mesa. Bom, então assim eu pego as informações da base da mesa referente ao plano de liberações de ordens que serão transferidos para as terceira, quarta e quinta semanas, respectivamente, com as necessidades brutas de 120, 80 e 80. Bom, então agora nós podemos iniciar o cálculo partindo da informação do estoque inicial, que são 100 unidades, lote econômico de 30 unidades, estoque de segurança 20 unidades e o tempo de espera, ou lead time, de 1 semana. Bom, na terceira semana, eu tenho uma necessidade de 160 unidades para minha produção. Eu tenho
como estoque 100 unidades. Contudo, dessas 100, 20 tem que ser mantido em estoque de segurança. É o mínimo que tem que ficar em estoque de segurança. Então, eu tenho realmente disponíveis 80 unidades. Das 160 menos as 80, eu preciso de 80 unidades. Só que eu não posso pedir 80 unidades, porque meu lote econômico é de 30 unidades. Então, eu preciso pedir 3 lotes econômicos. Então, eu solicito 30 unidades, 90 unidades e vou ficar com uma diferença de 80 menos as 90, 10 unidades. Eu tenho um estoque na terceira semana de 30 unidades. Como que essas 30 unidades fizeram essa composição? Foram 20 de estoque de segurança, mais as 10 unidades que sobraram referente ao recebimento programado. Então, vamos passar agora para a quarta semana. Tenho uma necessidade de 80 unidades e eu só tenho disponível 10. Assim, eu vou fazer a solicitação de 3 lotes. Vou solicitar 90 unidades. Essas 90 unidades serão solicitadas na terceira semana, senão ela não chega para mim na quarta semana. Dessa forma, as 80 unidades que eu tenho de solicitação, menos as 10, eu vou ficar com uma sobra aí de 70 unidades. Eu recebi 90 menos 70 vai dar 20. 20 que somadas ao estoque de segurança que eu tinha deixado, eu agora vou ficar com um estoque de 40 unidades. Agora, com essas 40 unidades, eu vou fazer o cálculo de qual que é a minha necessidade programada para a quinta semana. Bom, se eu tenho 40, mas só posso disponibilizar para utilização na produção 20, eu vou manter minhas 20 unidades de estoque de segurança. Sendo assim, das 80, eu vou ter que solicitar para compra programada 60 unidades. 60 unidades está dentro do que eu posso pedir de 2 lotes econômicos. Então, eu solicito os 2 lotes econômicos, 60 chegam para mim as 60, mas as 20 eu tenho as 80 unidades completas. Vai me restar, ao longo desse período, 20 unidades de estoque de segurança. Dessa forma, eu faço o fechamento. Todas as minhas necessidades de recebimentos programados, eles são da terceira, quarta e quinta semana. Se eu considero que uma semana é o tempo de lead time para eu receber, uma semana eu tenho que antecipar todos os meus pedidos em uma semana. Então, meus pedidos começarão na segunda, terceira e quarta semanas, respectivamente, para atender as minhas necessidades da terceira, quarta e quinta semana. E assim, a gente faz esse cálculo pelo passo a passo do MRP.